Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai sair um pouco do assunto não é apenas uma cirurgia e vamos passar para um assunto que também pode ser cirúrgico, tá bom? E a gente vai começar falando isso, conversando com vocês sobre essa parte do corpo dos pacientes, dos nossos pacientes e de vocês também, só que é um pouquinho diferente. Esse aqui é um modelo 3D de um encéfalo de cão, tudo bem? E esse aqui é um modelo 3D de um encéfalo de gato. Então vamos lá. Existem hoje em dia alguns tumores relativamente comuns da gente encontrar no encéfalo do cão e relativamente comuns da gente encontrar no encéfalo do gato. A maior parte dos que a gente tem encontrado hoje em dia são tumores que ficam aqui nessa região, que a gente chama de região pré-frontal. Bem aqui, pessoal. É muito comum que a gente encontre um tumor chamado meningioma pré-frontal, tá bom? E esse meningioma, gente, ele vem de uma camada que recobre o encéfalo que nós chamamos de dura mater, tudo bem? Então ele é proveniente de uma das camadas da dura mater, de uma das meninges, tudo bem? Então ele é proveniente, na verdade, das meninges e por isso ele tem esse nome de meningioma, tudo bem? E o que acarreta o meningioma? A gente tem várias graduações de meningioma, principalmente de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Existe uma definição mais antiga que fala grau 1, grau 2, grau 3, sendo o grau 1 com menor infiltrabilidade, uma característica cada vez mais benigna, grau 2 uma coisinha um pouco mais transicional e grau 3 tendo inclusive uma certa infiltração de parênquima, ou seja, de tecido normal, fazendo com que ele tenha uma característica maior de malignidade. Inclusive, esses mesmos tumores acabam apresentando muitas vezes uma intensa vascularização, tá certo? Os meningiomas dos gatinhos costumam ser mais fáceis de identificar e de remover, enquanto os meningiomas dos cães muitas vezes acabam sendo mais difíceis de se realizar a sua ressecção, principalmente porque muitas vezes eles acabam se encontrando entremeados no tecido sadio, tudo bem? Além dos meningiomas, que são tumores que se encontram envolvendo o encéfalo, temos outros tumores também de células da glia, tumores de substância branca. São tumores relativamente comuns de substância branca. Os gliomas, temos gliomas de alto grau e os gliomas de baixo grau, tudo bem? Dentro dos gliomas, temos aqueles com bom prognóstico. Na humana, eles fazem algumas avaliações moleculares e imunistoquímicas também. Eles conseguem avaliar, por exemplo, de acordo com a imunistoquímica, se ele é mais favorável, por exemplo, a um astrocitoma, se é mais favorável a um oligodendroglioma, ou mesmo se ele acaba tendo, de acordo com as análises moleculares, acaba tendo algum tipo de mutação. Então, na medicina, eles conseguem avaliar algumas mutações de alguns genes, como, por exemplo, mutação do gene IDH1 e do gene IDH2. Pouco fazemos ainda sobre isso na medicina veterinária, tudo bem? Então essas mutações do gene IDH1, mutação do gene IDH2, eles podem envolver algumas características de bons prognósticos aos tumores, tudo bem? Então, considerando essas mutações, nós podemos ter também aquele glioma com IDH selvagem, na verdade são os gliomas mais agressivos, né? Como por exemplo os glioblastomas, os glioblastomas multiformes, tudo bem? Alguns têm graduações de malignidade mais importantes, o que pode inclusive diminuir a expectativa de vida do paciente. Infelizmente, na medicina veterinária, nós ainda estamos caminhando em aprender tanto remover tumores quanto no aprendizado do diagnóstico e dos tratamentos mais assertivos. Já na medicina, eles têm uma série de outras possíveis avaliações, como eu disse, em relação a possíveis mutações dos tumores, falando sobre IDH selvagem, mutações de IDH1 e IDH2, tudo isso falando um pouco mais sobre o prognóstico do paciente. Tumores menores acabam tendo um prognóstico maior, porque você acaba tendo
uma ressecção maior possível, tudo bem? Então, cada vez mais nós estamos começando a operar o encéfalo dos cães. Qual é a cirurgia que eu, Emerson, mais realizo? São tumores? Ainda hoje não. O que eu mais opero hoje em dia são malformações da região crânio-cervical. Eu tenho alguns casos já operados de malformações da região crânio-cervical, que essa porçãozinha aqui do encéfalo, que a gente chama de cerebelo, ele acaba saindo do lugar e herniando, porque nós temos uma malformação suboccipital. Tudo isso faz com que o paciente muitas vezes acabe tendo alteração do fluxo do líquido cefalorraquidiano, do líquor, tudo bem? Muitas vezes ele acaba tendo bastante dor em região suboccipital, em região de nuca, tá bom? É um paciente que fica coçando bastante a orelhinha, a gente fala até que é um prurido fantasma. Então são pacientes que eventualmente acabam sendo operados ou por alguma alteração neurológica locomotora ou mesmo por dor excessiva, tudo bem? Existem várias outras alterações que podem gerar o Chiari, por exemplo, e tumores nessa região também são possíveis? São removíveis em algumas situações? São removíveis em algumas situações, tá certo? Então, a princípio, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, principalmente sobre as cirurgias do encéfalo, que sim, talvez o encéfalo cada vez mais seja operado na medicina veterinária, tal como é realizado na humana, tá certo? Ainda estamos caminhando a passos lentos, claro, se for comparar com a medicina, porque estamos começando a realizar alguns procedimentos cirúrgicos encefálicos hoje em dia, e os procedimentos cirúrgicos encefálicos na medicina já são realizados há muitos anos, tudo bem? Então, a princípio é isso, gente. Na Vida Pet você encontra rações premium, prêmio especial, super prêmio e rações naturais. Muitos acessórios como guias, coleiras, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, shampoos e muito mais. A Vida Pet tem clínica veterinária com banho e tosa e também odontologia especializada. Mais um motivo para você continuar preferindo a Vida Pet. Aberta de segunda a sexta até às 20 horas, aos sábados até às 18 horas, na Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso. Disque entrega 3354-5896. WhatsApp 991918182. Vida Pet, o melhor caminho te leva à Vida Pet.